Professor Tiago Freitas. E aí, velhinho? Tudo bom? Tô ajeitando aqui, peraí. Tem umas caixas ali. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela, hein? Ah, tá. Você tem que me autorizar. Tá bom. Deixa eu só te ajustar aqui. Tiagão, faz um favor para mim. Diga. Coloca a gravação na nuvem aí, Coloco. porque o que aconteceu? Tá acontecendo. Lotou, né? Não, lotou e o que houve aqui um dia? Caiu energia elétrica. Aí Nossa, não, aí não. Aí o é que que foda. aí ficou a gravação picada, sabe? Eu entendi. Aí, por exemplo, você gravando, eu gravo no computador e você gravando na nuvem, fica de boa, entendeu? Saquei. Deixa eu só voltar aqui essa aula. Deixa eu ir lá pro começo. É, deixa a capa. É, não? É porque tava dando uns retoques aí. Isso aí, prof. Muita coisa, hein, velho? Sim. Aí eu acho Ai, ai. que fiquei muito feliz hoje com os rumos do Caminho Sem Dor, sabe? Massa. Conseguimos, conseguimos alinhar a plataforma. O que aconteceu Então, aqui? Ah, desculpa. Tiagão, É, vamos pôr em 2 a 3 meses, nós vamos sair desse amadorismo de canal aberto no YouTube, tá. E vamos ter uma plataforma, e dentro da plataforma a gente consegue colocar mais coisa, entendeu? Então, por exemplo, se eu conseguir patrocínio, eu consigo colocar, por exemplo, revista científica dentro da plataforma, entendeu? Consigo colocar as aulas, consigo colocar um monte de coisa. O objetivo do Caminho Sem Dor é esse mesmo, é divulgar a medicina da dor dentro dos princípios que a gente acredita, né? né, vai ser top demais, velho. Top Então, demais. hoje foi essa, esse acontecimento interessante. Graças a Deus. Depois tem que explicar aí. Explicar aí pra nós. Vamos dar uns 10 minutos, igual da outra vez, né? É, sempre. É, agora 7h56, ainda tá. O Não, uns 15 pessoal, minutos. 90% entra. 8h20. É. Mas as aulas estarem No YouTube, né? no YouTube, por exemplo, a tua aula mesmo, eu demorei uns 4 dias para colocar. Cara, a última vez que eu olhei tinha mais de 150 visualizações. E eu recebo o relatório, né? Do YouTube. Do YouTube. As aulas estão dando em média, cara, em média, por exemplo, 40% de transmissão total. Cara, isso é. A gente não tá falando de videozinho de TikTok, né? Isso. Não, mas é 1 hora de aula, né, velho? 1 hora, 40% É das uma pessoas hora. que entram assistem a aula inteira. É. É diferente você fazer uma aulinha de 8 minutos, 5 minutos. Não, sei. Ou. E depois a gente tem que falar do safe, hein? Opa! Não, isso vai ser top, hein? Tem quantos cadáveres? 3 cadáveres? Tem 2 e 3 pro último. 2 pro quadril e joelho e 3 pro lombar. É cadáver corpo inteiro ou é cadáver picotado? Pro último, acho que é. Não, acho que do meio tem até abaixo do joelho. Eu tenho quase certeza. Vou confirmar isso. O Paulo que tinha confirmado pra mim. Tá gravando, cara? Tá Tá, né? gravando, tá gravando. Tá. Não, é só pro. Ah, tá aqui. Tá gravando. Beleza. Voltar.
Isso aí, sabe o que a gente podia fazer, velho? Pôr musiquinha de fundo. Agora vai ter a equipe profissional tomando conta disso, né? Ué. Que a gente já deixa Olha que musiquete aqui. honra, hein, Thiago? Olha que honra. Olha quem tá acabando de entrar aí, hein? Ah, Professor Carlos Massaneiro. porra. Professor Carlos Massaneiro tá aí, ó. Tamo junto aí. Fala, chefe. E aí, meus amigos. Sempre aprendendo aí com. Hein, Carlos? Estamos que estamos. Cara, eu tô com. Até a pergunta que eu vou te fazer, Thiago. Você já fica preparado. Cara, aquela dúvida, Fala paciente aí. refratário, né? Jovem, refratário jovem, como é que faz? Entendeu? Eu não fiz Então, nenhum procedimento, né, não. Aí você fica na dúvida. O procedimento foi bem performado, o procedimento não foi bem Porque quando você faz, por exemplo, você faz radiofrequência, você vê a agulha no lugar. Você faz o balão, você vê a agulha no lugar. Aí depois, cara, paciente recidivando, paciente jovem, abre o coco, não abre o coco, entendeu? Não precisa falar agora não, porque essa aí vai ser a minha pergunta. Eu abro o coco ou não abro o coco do paciente, entendeu? Assim, eu não abro nada, né? Mas como é que fala? Eu indica, né? A gente indica, né? Tô indo.
De volta. Legal, começamos impreterivelmente às 8h10, tá? Como sempre. Temos aqui a honra, né, de receber o professor Paulo Renato Barreiros da Fonseca. Obrigado, professor Carlos. Estamos aqui na escuta. Boa aula, Thiago. Obrigado, prof. Doutora Meli Falcone, seu Felipe. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Flor. Ô, Carlos, Oi? é impressão minha ou a cada aula que o Thiago dá, o currículo dele aumenta? Cara, na verdade, o Thiago, ele resume assim. Porque eu fico escondendo, entendeu? É, Aí eu vou soltando devagarzinho. porque eu falei para ele, ó, a aula não pode passar de 1 hora. Se ele falar o currículo dele inteiro, é 1 hora só para falar o que ele já fez da vida, entendeu? Não, exato. A Eu única, falo, cada hora que ele coloca o currículo, eu presto atenção em um item novo. a única coisa que o Thiago não faz, que dá vontade de bater nele, é o seguinte: o Thiago é o cara que é capaz de fazer uma cirurgia fantástica, entrar dentro da cabeça de alguém, colocar um eletrodo, entendeu? Foi o que aquela mesmo, Thiago? A última que você fez foi de. Salva. Você falei Você fala em salva. salva, né? Aí o que acontece? Ele é capaz de fazer isso e não foi capaz de mandar o caso para a gente publicar. Pensa bem. Não, vai rolar. Ô, Carlos, e tem um diferencial no currículo do Thiago, que a única pessoa que tem chance de chegar perto sou eu, Qual que é? o bom gosto musical. Isso aí. Não, mas isso aí você já passou há muito tempo. Doutora Lia Peloso. Ô, Carlos, Oi? você ainda tem aquele código promocional da Ateneu para a gente conseguir fazer a compra do tratado, tanto de dor oncológica quanto de dor neuropática, com aquele desconto que você mandou há um tempo atrás? Por coincidência, né? Eu falo que as coisas andam sempre juntas, sabe? As 4 pessoas me pediram hoje, me manda um oi aí no WhatsApp, que eu vou mandar o contato da responsável disso dentro da Ateneu, sabe? E eu acho que Beleza. toda vez que ela capta isso, ela faz alguma coisa, sabe? Não, beleza, vou te mandar agora. Vai. Top. Eu já respondeu o Felipe aqui. Aí você manda um oi para ela, Felipe, que ela vai. Ele comeu tudo, Fernando.
Beleza, falo com ela sim. Ela vai receber várias mensagens, ela me manda, entendeu? Beleza, então. Obrigado, Carlos. Nada. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou dirigindo aqui. Estou sem vídeo. É a Lia. Então, já estamos na hora. Tiagão, vamos começar, né? Bora. Mediação, a mediadora hoje é a doutora Meri Falcone, né? Como sempre, a melhor mediadora do Caminho Sem Dor. Então, vamos lá. Tudo bem, doutora Meli? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Tiago? Boa noite a todos. Boa noite. Então, deixa eu só apresentar o Caminho Sem Dor. A doutora Meli faz a mediação e o doutor Tiago começa. A gente só vai fazer um pequeno corte agora de 10 segundos para dar o corte de edição, tá? Boa noite a todos. Com mais uma honra que a gente tem hoje, receber o professor Tiago Freitas. Professor Tiago Freitas, neurocirurgião funcional de Brasília, conhecido nacional e internacionalmente, intergalaticamente, né? por todo o sistema né? solar. E nos vai brindar com uma aula fantástica, que é a aula de neuralgia do trigêmeo, que é uma aula de interesse do clínico, é uma aula de interesse de todos os médicos que atuam com dor, e acho que a gente vê muita dificuldade de diagnóstico e muito sofrimento destes pacientes. Então, é um tema fantástico, um tema de muita importância dentro da medicina da dor, e um tema que traz algumas controvérsias no tratamento devido à dificuldade e o impacto, né, que gera na vida do paciente. Tiago, muito prazer e muito obrigado a todos que estão aqui no Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor continua aí na sua jornada de levar o conhecimento da dor a todo o Brasil, e logo, logo nós vamos trazer importantes novidades, como a nossa plataforma, como a ampliação ainda maior do que o Caminho Sem Dor pode oferecer para a sociedade. Para quem não conhece integralmente o Caminho Sem Dor, o projeto Caminho Sem Dor, além de levar a educação, ele leva assistência também. Somente na cidade de Alfenas, no ano passado, via o projeto Caminho Sem Dor, foi mais de R$1 milhão em doação de material, foram mais de 100 procedimentos realizados gratuitamente, né, para a população. Esse ano serão quase 500 pacientes que serão atendidos via o projeto Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor ele é um projeto pertencente ao SINPEM. O SINPEM mantém esse projeto como uma ação social do nosso projeto, que é o SINPEM. Então, só esse ano, provavelmente, a gente vai atingir mais de 500 pacientes que serão tratados integralmente, gratuitamente, muito com procedimentos de alto custo, via o Caminho Sem Dor. Além das aulas, além de tudo que a gente espera ainda oferecer do Caminho Sem Dor para o médico e para a população do país. Doutor Paulo Renato, doutora Meri Falcone, se quiserem falar alguma coisa. Ô, Carlos, é aquela situação que é uma coisa do meu dia a dia que eu sempre gosto de compartilhar. Quando a gente alivia a dor de um paciente, é uma coisa que não tem preço, porque a gente sabe o impacto que isso gera na vida desse paciente, em todas as pessoas ao redor dele. Porém, quando você faz isso com um paciente do SUS, que você sabe que muitas vezes não tem dinheiro para comprar uma medicação barata, igual morfina, igual metadona, isso ganha uma proporção que a gente sabe que não tem tamanho. Eu falo que cada vez que eu faço uma fenolização de um esplânico, de um câncer pancreático, de um câncer gástrico, é aquela situação que a gente vê que a gente ganhou na vida, e que, principalmente, apesar de todos os problemas que nós temos no nosso dia a dia, a gente conseguiu lutar contra o sistema e a favor do nosso paciente. A minha meta na vida é fenolizar mais esplânico em Juiz de Fora do que o Carlos Marcelo no SUS.
em Alfenas. Professor Paulo? Então, Tiago, o último recado, por normas de compliance do SIMPEM, do Caminho Sem Dor, eu peço para todo mundo que coloque o nome o nome no seu login. Algumas pessoas entraram como usuário do Zoom, apenas com o número, com o iPhone. Eu peço que as pessoas coloquem o nome. Se alguém não souber colocar, por favor, mande como mensagem aqui o nome, só para a gente saber realmente quem está aqui assistindo o Caminho Sem Dor. Tiago, a palavra é sua e é um prazer ter aqui você com a gente novamente. Queria só agradecer, Carlos, desculpa eu não ter te respondido imediatamente, pelo trabalho maravilhoso que você tem feito à frente do caminho. Parabenizar mais uma vez o Tiago por estar conosco nesse projeto, que é incrível mesmo. Obrigado, Carlos. Beleza. Pessoal, eu que agradeço o convite, tá, do Carlos, do Paulo Renato, Amelie, de todos aqui, né, do Caminho Sem Dor. E é sempre um prazer estar aqui. O Caminho Sem Dor está se tornando uma referência, né, de disseminação do conhecimento na área de dor crônica. Tá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí, Amelie, Carlão? Posso mandar? Bom, primeiramente, eu não tenho conflito de interesse, né, nessa apresentação. E um pequeno sumário aqui da nossa apresentação, né? Essa é uma apresentação que tem foco nos procedimentos intervencionistas, mas também vai falar um pouco de clínica, vai falar de conceitos de fisiopatologia, de genética, de tratamento clínico. Muito importante a mais recente classificação da neuralgia trigeminal, né, e de suas implicações no tratamento, principalmente tratamento intervencionista desses pacientes. Vamos falar das técnicas intervencionistas e dos resultados. Tá? Então, é só para sumarizar, tá? O que a gente vai mostrar aqui hoje. Bom, essa aula, né, como eu sempre apresentei na última aula, os artigos que a gente se baseou, essa aula foi baseada principalmente em 2 artigos. Primeiro, essa é uma revisão, né, que a Academia Europeia de Neurologia faz, geralmente a cada 10 anos eles fazem uma atualização. Então, eles fizeram em 2009, fizeram uma nova agora, isso é de 2019. Tá? Esse é um artigo de revisão, que está no Lancet, e esse é o guideline da Academia Europeia de Neurologia para neuralgia trigeminal, também de 2019. Bom, o que é neuralgia? Né? Quando você ouve a palavra neuralgia, então você escuta essa palavra, neuralgia trigeminal, o que é neuralgia? É um conceito, né? Basicamente, se você for olhar no dicionário, neuralgia é dor no trajeto de um nervo ou de seus ramos, né? Então, neuralgia occipital, dor do nervo occipital, neuralgia ulnar, é um termo genérico, tá? É um termo genérico para qualquer tipo de dor neuropática específica daquele nervo ou conjunto de nervos, né? Mas a neuralgia trigeminal, ela vai além disso, tá? Ela passa disso. É uma doença, é uma síndrome dolorosa crônica, né? Bem característica, é o que nós vamos escrever aqui. E é importante, na prática clínica, a gente diferenciar uma neuralgia de uma neuropatia, né, que é um sintoma, a neuralgia trigeminal, né, que é uma síndrome dolorosa crônica específica de uma dor no trajeto do trigêmeo causado por uma etiologia específica, né, uma dor neuropática que tem característica semiológica diferente da neuralgia, que tem uma causa diferente, que é uma neuropatia. Às vezes, falar o conceito é fácil, mas na prática, muitas vezes, isso não é tão fácil assim. E mesmo as pessoas tendo experiência no tratamento da neuralgia trigeminal, e com a clínica, às vezes isso é difícil de você diferenciar, né? Muitas vezes você vai pegar um paciente que fez uma manipulação dentária ali, de um dos ramos, né, V2 ou V3, e vai, sei lá, um mês depois começar com uma clínica clássica de neuralgia trigeminal, né?
E você vai fazer uma investigação com o colega vai olhar, vai falar que não tem nada na parte dentária, às vezes você faz exames, não acha nada, e você está na dúvida, né? Será que foi a manipulação que fez aquela irritação do nervo trigêmeo e está fazendo uma semiologia parecida com a neuralgia trigeminal? Né? Será que isso é uma neuropatia? Ou não? Será que é uma síndrome dolorosa mesmo, uma neuralgia trigeminal? Isso muitas vezes não é simples, tá? No dia a dia. Então, é importante saber disso. Tá? Bom, vamos falar um pouco da anatomia e da fisiologia, né, do trigêmeo. É importante saber, então, é um par craniano, é o quinto par craniano. Se você for, esse é um organograma mostrando, né, a anatomia, microanatomia do trigêmeo. Então, ele tem os ramos trigeminais aferentes, 3 ramos, por isso que ele chama-se trigêmeo, V1, V2 e V3. Esses ramos confluem para um gânglio, né, como se fosse o gânglio da raiz dorsal ali, que seria do trigêmeo, que é o gânglio de Gasser. Esse gânglio de Gasser, né, está alojado numa estrutura anatômica chamada cavo de Mecklin, que é importante para a gente que faz procedimento. Tá? A partir dali, você tem mais terminações aferentes que vão em direção ao tronco cerebral. Né? No tronco cerebral, você vai fazer a conexão, né, com alguns núcleos localizados no tronco, entre eles o núcleo sensorial principal do trigêmeo e o núcleo oral, interpolar e caudal. O núcleo caudal tem importância significativa dentro da neuralgia trigeminal porque ele faz a relação ali com aquela aferência das raízes occipitais, cervicais altas, né, C1, C2 e C3, que forma o complexo trigêmeo cervical, que eu mencionei naquela aula, né, de cefaleia alvas. Então, faz essa correlação da inervação posterior com o sistema trigeminal, então isso é importante. Tá? A partir dali, né, as fibras ascendem e vão para o tálamo. No tálamo, ele faz conexões com os núcleos mediais do tálamo, especialmente o ventral posteromedial, que é o núcleo relé específico dessa via trigeminal responsável pela inervação da face, né? Faz também comunicações ali com o complexo ventro-basal, ou seja, comunicações já de aspecto de humor, e posteriormente você tem conexões com o córtex sensitivo, primário e secundário, claro, que é onde vai parar toda essa aferência dessa sensibilidade inicial, né? E você também tem conexões com o sistema límbico, né? Giro do cíngulo anterior, ínsula, hipotálamo. Então, assim como qualquer tipo de dor, né, a neuralgia trigeminal também sofre modulação, né, de outras estruturas que não especificamente de sensibilidade, tá? Dolorosa. Então, todo paciente, né, quantas vezes no consultório fala, doutor, mas isso aí começou depois que ela teve uma decepção aí, que ela perdeu não sei quem, alguém da família, e muitas vezes se ignora, fala, não, isso é uma neuralgia do trigêmeo, não tem nada a ver, né? Mas todo tipo de dor, incluindo a neuralgia do trigêmeo, mesmo tendo uma via anatômica de sensibilidade dolorosa muito definida, a gente tem influência disso, né? Então, isso anatomicamente é comprovado. Aqui, só para lembrar na questão anatômica, os dermátonos de inervação na face, né? Então, você tem V1, né? Geralmente a neuralgia do trigêmeo de V1, clinicamente, semiologicamente, ela tem que ser superior à sobrancelha, né? Para você considerar uma neuralgia de V1. O V2, que pega a região ali do maxilar e acende, e o V3, né? Que é o mandibular. São os 3 ramos e os seus ramos terminais, né? Que vocês podem ver nessa figura. Lembrar, né, que ali você tem a inervação posterior, occipital, o plexo cervical posterior e o plexo cervical superficial, e são muito limítrofes ali na questão trigeminal, né? Então tem muito paciente que fala, né, eu tenho uma dor que começou aqui na mandíbula, mas depois doeu dentro do ouvido. E aí isso também está no trajeto ali, né, de inervação, de cobertura do trigêmeo, tá? Aqui, de uma maneira mais anatômica, né, a gente tem já uma macroanatomia, então você tem os ramos distais, terminais, você tem o supraorbitário, infraorbitário, supratroclear, infratroclear, todos os ramos ali de V1, né, que caminham ali para o gânglio ciliar e depois vão para o gânglio trigeminal, para o gânglio de Gasser, que está alojado ali no cabo de Mecklin, tá? O V2 ali do nervo infraorbitário, que vai pelo maxilar, e o V3, que é o nervo mandibular, né? Tem todos esses ramos dentário, gengival, e aí vem aquela questão da confusão, da neuralgia, neuropatia, manipulações dentárias, etc., que a gente, às vezes, vê isso na semiologia.
né? Você tem ali um importante parâmetro anatômico que a gente utiliza nos procedimentos, que é o forame oval, que é a via de acesso para o gânglio de Gásser, ou o gânglio trigeminal, ali no cabo de Merck, né? É importante saber esse detalhe anatômico. Aqui já uma anatomia de tronco cerebral, mostrando a localização do núcleo sensitivo do trigêmeo, não sei se vocês estão vendo a minha seta, tá? E do núcleo mesencefálico trigeminal, dos núcleos polares, oral, caudal, né, que fica aqui mais inferiormente, a entrada anatômica ali no tronco cerebral, né, na face lateral da ponte, ali na transição, na região anatômica entre ponte e cerebelo, você vê o quinto, tá? É importante esse conhecimento anatômico aí. Bom, diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. Diagnóstico é clínico, tá? Diagnóstico não é porque tem uma compressão vascular na ressonância. Diagnóstico não é por uma termografia mostrando uma, né, hipointensidade ou alguma coisa alterada ali no trajeto do neuro. Diagnóstico é clínico. Tá? Isso tem que ser frisado. Todo mundo que trabalha com dor, né, e sabe disso, mas a gente tem que falar, né? É importante, a gente tem uma característica semiológica clássica da neuralgia do trigêmeo, que você vai ler em qualquer livro de dor, né? Então, como é que é a neuralgia do trigêmeo? Como é que é a dor clássica? É uma dor tipo choque, fisgada, fincada, trovoada, o paciente pode descrever de várias maneiras. Ela é uma dor paroxística, ela é uma dor súbita, ela é uma dor aguda, então o paciente tem a crise, é de forte intensidade, né? É conhecida por muitos colegas como a pior dor que existe, entre aspas, né? Então, uma dor de fortíssima intensidade no trajeto de um desses ramos trigeminais, paroxística, ou seja, aguda, choque, o paciente descreve, choque. Por que ele é paroxístico? Porque ela tem períodos intercrises, ela tem uma duração fugaz, ela tem uma duração rápida, varia de segundos até 2 minutos. Então, dá a crise e para. Tá? Geralmente, não tem alteração de sensibilidade objetiva, pode acontecer, eu vou mostrar aí em uma quantidade importante até de casos, mas estou falando do quadro clássico, o quadro de livro que você vai pegar. Tá? Ela tem fatores desencadeantes de crise, né? Ou seja, ela tem triggers. Né? O paciente piora, às vezes, na hora de falar, na hora de comer, na hora de escovar os dentes, na hora de fazer a barba, quando o vento bate no rosto. Tá? Então, e todos isso são fatores desencadeantes que a gente chama de triggers, que desencadeiam as crises de neuralgia trigeminal. Tá? E, então, esse é o quadro clássico do paciente que vai chegar para você. Tá? Pode ter sintomas autonômicos associados ou não, né? Você pode ter hiperemia ocular, tá? Em alguns casos raros até lacrimejamento. Geralmente é uma dor unilateral, tá? Menos de 0,5% dos casos de neuralgia trigeminal são bilaterais. Quando a neuralgia é bilateral, você pensa numa causa secundária, tá? E nós vamos falar disso também. Eu estou descrevendo o quadro clássico. Mas em 2018, a Sociedade Internacional de Cefaleia e a IAS publicaram uma classificação mais atualizada. Isso é muito importante para quem é intervencionista de dor, porque isso vai direcionar de uma maneira mais objetiva qual vai ser a sua atuação quando essa dor for intratável clinicamente, tá? Então, os critérios diagnósticos, né, definidos aí nesse painel são esses, tá? Então, basicamente o que eu falei, né, uma síndrome dolorosa, uma desordem recorrente, unilateral, com crises tipo choque, de duração fugaz, né? Começa e termina abruptamente, na distribuição de um dos ramos trigeminais, tem triggers, né, por estímulos não dolorosos, tá? E que não tem uma outra causa que explique essa dor. Isso aí entre os exames de imagem e o exame neurológico, né, para isso, tá? Existem casos, né, que ele descreve, isso já tinha sido descrito muito tempo atrás pelo Kim Burchell, né, que é um neurocirurgião funcional lá de Portland, uma das maiores referências de dor nos Estados Unidos, e ele tinha até proposto uma classificação de neuralgia trigeminal tipo 1 e tipo 2, ou seja, tipo 1 é aquela clássica, e tipo 2 seria aquele paciente que tem uma dor basal entre as crises. Tá? Então, pode acontecer, tá? Isso também, isso não exclui, né? E aí você tem todas as características que eu citei. Tá? E essa é a definição da IASP, é um pouco diferente, né? Ela já fala de algumas causas secundárias, tá?
mas bate muito o quadro clínico com o que diz, né, tanto a Sociedade Internacional de Cefaleia fala, então bate muito, são os mesmos critérios, basicamente toda essa semiologia que eu descrevi aqui para vocês, tá? Geralmente, esses pacientes têm um exame físico e neurológico normal, tá? Mas em alguns casos, algumas alterações de sensibilidade objetiva podem ser encontradas. Tem paciente que fala, fica um pouco dormente na hora da crise. Geralmente são alterações súbitas. Se o paciente tem uma alteração no exame físico, sensibilidade objetiva, ou seja, uma hipoestesia importante, tá? Tanto tátil quanto dolorosa, no exame seu, neurológico, você tem que suspeitar que pode ter uma causa secundária. Geralmente uma causa tumoral, tá? Uma causa autoimune, como esclerose múltipla, um tumor ali da região do trigêmeo, principalmente meningiomas ou chivanomas, podem começar a abrir o quadro com a clínica de neuralgia trigeminal, mas geralmente tem uma alteração de sensibilidade objetiva associada mais contínua. Não é 100% o que eu estou dizendo, mas o exame neurológico te ajuda muito, tá? Então, na literatura, esses pacientes que ficam com dor contínua intercrises variam entre 14% e até 50% em alguns relatos. Então, isso não é uma coisa tão incomum. Isso, no quadro clássico da neuralgia, até era uma coisa para você desconfiar e suspeitar que não era neuralgia do trigêmeo. Tá? Mas pode acontecer. As divisões mais acometidas são V1 e V2. Geralmente, quando você pega um paciente com um V1 isolado, tá? São V2 e V3. Quando você pega paciente com um V1 isolado, você tem que suspeitar de alguma coisa. Tá? Existe um trabalho mostrando uma correlação entre paciente que tem neuralgia de V1 isolado e causas secundárias de neuralgia trigeminal, especificamente tumorais. Tá? Isso você tem que ir atrás. Pode ter sintomas autonômicos, como eu disse, existem os triggers e a de evolução imprevisível. Né? Tem paciente que fica sem fazer uso de medicação 1, 2 anos sem ter crise. De repente, retorna a ter crise. E vai te procurar no consultório e fala, já tive isso há 5 anos atrás, mas eu fiquei 3, 4 anos sem crise, e aí agora voltou de novo. E aí começa a tratar a sua neuralgia trigeminal. Tá? E aqui vem a principal alteração, né, que eu disse que é importante nessa classificação nova, que vem a partir de 2018, que é essa subclassificação da neuralgia trigeminal. Então, a IASP, tanto a IASP quanto a Sociedade Internacional de Cefaleia, divide a neuralgia trigeminal em subtipos. Né? O primeiro subtipo é a neuralgia trigeminal idiopática. Tá? Ou seja, um paciente que tem um quadro clássico de neuralgia trigeminal, mais os exames complementares, especificamente de imagem, ou seja, ressonância de crânio, não tem nenhuma lesão que explique aquela dor, também não tem nenhuma compressão vascular. Tá? Existe a neuralgia trigeminal clássica, que já é paciente com um quadro de neuralgia trigeminal, mas que tem uma compressão vascular com alteração morfológica, ou seja, empurrando o nervo trigêmeo num exame de imagem de ressonância. Tá? Então, essa é a clássica. Então, a neuralgia trigeminal clássica tem compressão vascular. Idiopática não tem compressão vascular. Tá? Neuralgia trigeminal secundária é aquele paciente que tem o quadro de semiológico de neuralgia do trigêmeo, mas tem uma outra causa, né? Que pode ser demonstrado por exame de imagem ou outros testes diagnósticos. Um tumor, no ângulo cerebelo contínuo, uma malformação arteriovenosa, uma esclerose múltipla. Né? Lembrando que uma das características da esclerose múltipla é a neuralgia que abre dos dois lados, dói dos dois lados a neuralgia trigeminal. E é clássica, é igualzinho a neuralgia clássica, né? Que não tem uma neuralgia clássica ou idiopática, mas tem uma causa secundária. Tá? E aí, essa neuralgia mesmo, a doença, síndrome dolorosa neuralgia trigeminal, ela foi também subclassificada em tipo paroxístico puro, ou seja, aquela clássica de livro, ou aquela que o paciente tem uma dor basal intercrise, tá? E foi dividido nisso. Então, ajudou, isso vai ajudar a gente na definição das estratégias de tratamento, né, intervencionista. Falando um pouco de epidemiologia, né? Então, a prevalência, né, da neuralgia durante a vida vai de 0,16% a 0,3%, isso aí na maioria dos estudos, tem essa incidência que vocês estão vendo aí na tela.
Tem a maioria dos trabalhos apresentando uma discreta, né, predominância de mulheres mais que homens, outros trabalhos falam que é igual. A média de início da doença é depois de 50 anos. E você tem alterações genéticas já identificadas como canais de sódio voltagem independente, os chamados NAVs tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né, que você identifica essas mutações naquelas síndromes mais familiares, né, uma avó teve, o tio teve, o pai teve, o filho. Então, quando você pega esse padrão, né, de história, você fizer esse teste genético, geralmente tem alteração, né, vocês vão ver que a fisiopatologia envolve, né, alterações nos canais de sódio. Né? Basicamente, neuralgia é uma canalopatia, né? E é o que a gente vai falar agora. Por que acontece a neuralgia trigeminal? A gente não tem realmente uma causa concreta, definida, né? Mas existem algumas teorias e é uma teoria mista, né? Primeiro é que existe alguma lesão na zona de entrada ali, por isso que eu mostrei a anatomia antes. Na hora que o nervo entra no tronco cerebral, você tem uma transição de mielina periférica, que é pelas células de Schwann, para uma mielina central, que é dada pelos oligodendrogliócitos, né? E essa transição é uma região mais propensa a ter lesão. E se o paciente tem, por exemplo, uma alça vascular ali perto, encostando naquela região da zona de entrada, você tem uma tendência a ter mais lesão. E essa lesão vai levar a irritação neural, e isso vai levar a um quadro de dor neuropática. Tá? Então, se você tem uma compressão vascular, um tumor, tá? Isso justifica do ponto de vista mecânico. Mas e aqueles pacientes que a ressonância é normal? Que é aquela neuralgia trigeminal idiopática, né? Esses pacientes se justifica pela alteração de funcionamento do nervo, ou seja, uma mutação genética nesses canais iônicos voltagem independentes. Essa mutação predisporia também uma inflamação neurogênica local nessa região, dessa transição da bainha periférica para central, e ali seria o fator desencadeante, teoricamente, da disfunção do nervo, causando o sintoma, né, clássico da neuralgia trigeminal. Então, existe um fator genético importante, é o que eu disse que é uma canalopatia, tá? Isso levaria à lesão, né, a inflamação neurogênica. Você tem os canais desregulados, isso causa lesão neural, isso causa desmielinização, remilinização. É a mesma fisiopatologia da dor neuropática periférica ou central. Você tem uma lesão, e essa lesão é causada pela canalopatia. Isso vai levar a descargas ectópicas, correntes hepáticas, né, ou seja, fibras ali responsáveis pela sensibilidade tátil, fazendo aferência para fibras responsáveis pela sensibilidade dolorosa da face, e aí você tem a lodínia no tato. Então, você tem várias microalterações ali típicas da dor neuropática que acontecem, né, nessa doença. Bom, e a neuroimagem, né, desses pacientes? Vocês estão vendo uma ressonância com uma compressão clássica. Ela é extremamente importante, né, principalmente por causa dessa subclassificação que a IASP fez, né, agora da neuralgia trigeminal. As imagens, elas podem ser feitas 1,5 ou 3 Tesla, tá? De preferência em 3 Tesla, mas a gente sabe que a nossa condição, a maioria das pessoas não tem 3 Tesla. Se conseguir uma ressonância já é lucro, né? Isso aí vai muito da sensibilidade do radiologista, de procurar, e você também aprender a ver essa compressão vascular, né? Começar a se familiarizar com a anatomia radiológica. Às vezes o colega não vê e você consegue ver alguma coisa, tá? Tem vários estudos mostrando alteração entre o grau de compressão vascular que ocorre no nervo trigêmeo e a dor desses pacientes, tá? E alguns estudos bastante interessantes com tractografia, não sei, eu creio que nem todos conhecem isso. Tractografia é uma sequência de ressonância, chamada de DTI, que mostra, né, as fibras do cérebro ali. A gente faz, às vezes, o trato córtico-espinhal, né, o trato espino-talâmico, a gente faz ali, né, consegue ver essas fibras, é um exame bem bonito, tá? Então, tem uns estudos com tractografia trigeminal mostrando se você não tem deformidade dessas fibras trigeminais na tractografia, na ressonância, a cirurgia de descompressão, que é uma das formas de tratamento cirúrgico, tende a funcionar menos, né? Então, isso é bastante interessante. O tratamento inicial da neuralgia clínica, tá? As drogas são anticonvulsivantes, então você já pode influir que a patologia genética de base, essa canalopatia, essas alterações genéticas,
nos naves, então você vai usar, né, um bloqueador do canal de sódio, né, bloqueadores de canais de cálcio, então, assim, alguma coisa que influencie na despolarização neuronal. É por isso que é utilizado, né, esses medicamentos. Então, a gente tem, né, a principal droga é a carbamazepina, ela que tem mais estudos randomizados, controlados, vocês estão vendo as referências aqui embaixo, na tela, está bem pequenininho, mas pode acreditar. Então, a carbamazepina é a principal droga, apesar de todos os avanços, de todas as drogas na medicina, a droga que mais funciona é a carbamazepina. É claro que ela é uma droga, entre aspas, mais suja, ou seja, ela tem uma chance maior de ter efeitos colaterais, principalmente náuseas, diplopia, tonturas, sonolência. Uma complicação que a gente tem que monitorizar bem a hiponatremia, né, nos pacientes. Pode levar a edema cerebral, coma, crises, né, convulsivas. Então, você tem que monitorizar. E tem pacientes muito sensíveis. Já vi paciente entrar em coma, pronto-socorro, porque estava usando carbamazepina e fez uma hiponatremia severa. Acho que algum colega já deve ter visto isso também na sua prática clínica. A carbamazepina é mais a principal droga. Essa é a dose preconizada, né, 400, 1.800 miligramas por dia. Tem a prima da carbamazepina, que é a oxcarbazepina, né, no mercado aí, trileptal ou leptal, outras drogas, né, outros nomes de comerciais, né, ele vai de 600 a 2.700 miligramas dia. Nós temos a fenitoína, que é uma droga também que pode ser utilizada, mas já é uma droga de segunda linha, gabapentina, pregabalina, o baclofeno e a lamotrigina são as principais drogas, né, que teriam atuação ali, né, para tratamento da neuralgia trigeminal. Tá? 60% a 70% dos pacientes vão conseguir controlar suas crises de maneira profilática, utilizando, né, um anticonvulsivante. Tá? Então, a maioria dos pacientes vai conseguir. Muitas vezes ele não consegue com a carbamazepina, ele vai conseguir com a ox, ele vai conseguir com a associação, né, de doses que o paciente consegue máximo, por exemplo, da ox ou da carbamazepina, junto com pregabalina, junto com gabapentina. Você pode fazer associação de doses, sempre monitorizando a função hepática, monitorizando o sódio, que todos os anticonvulsivantes podem causar hiponatremia, não só a carbamazepina. A carbamazepina é mais comum, né, mais frequente, a chance é maior, mas todos eles podem. Tá? Então, a lamotrigina, por exemplo, é uma droga que pode fazer síndrome de Stevens-Johnson. Então, você tem que monitorizar muito bem esse paciente, tá? E com doses mais baixas, aumentando progressivamente, acompanhando ele, né, bem de perto, principalmente no começo da introdução dessa droga, tá? E na crise aguda? A gente não tem muito estudo randomizado controlado, igual a gente tem com as drogas profiláticas, tá? A gente sabe que o opioide não tem muita ação, embora quase todos os pacientes que cheguem no consultório, eu tive aquela crise, fui lá no pronto-socorro, tomei morfina, durou 5 minutos, depois a dor voltou, né? Morfina venosa, então isso é muito comum, mas o opioide ele deve ser evitado, porque ele não atende nada à fisiologia, né, da fisiopatologia da neuralgia trigeminal, além de ser um retroalimentador ali de crises rebotes, né? Então, tem trabalhos mostrando fenitoína venosa e lidocaína venosa na crise. Tem trabalhos mostrando bloqueios de ramos periféricos para tentar tirar esse paciente de crise. Tem trabalhos utilizando, às vezes, lidocaína nasal também, igual faz para a cefaleia salva, também tem relatos, né, disso, tá? Para esses pacientes. Mas o ideal é começar a droga profilática o mais rápido possível para poder estabilizar esses pacientes. Bom, uma opção de tratamento, né, já que nós estamos falando de tratamento agora, além do tratamento clínico convencional, é o uso da toxina botulínica, tá? É uma alternativa ao tratamento medicamentoso, né? Você pode oferecer ela na escada de tratamento, né, a partir do tratamento clínico. Não tem tanta evidência na literatura do ponto de vista de trabalho bem feito, randomizado, controlado. Eu encontrei esse trabalho de 2016, trabalho japonês, extremamente interessante, tá? Um trabalho randomizado, controlado, duplo cego, né? Vários centros. Foi feita uma meta-análise, incluiu 178 pacientes, e esses pacientes foram randomizados, né, de 8 a 12 semanas, e aí você pode ver os resultados, né? 77% dos pacientes que utilizaram toxina botulínica tiveram resposta comparada com placebo, né? Foi 26%. Tá? E em 2 meses você teve também uma diferença estatística no VAS final desses pacientes que utilizaram toxina versus aqueles que utilizaram placebo. Tá?
Trabalho extremamente bem feito, né? Utilizou um placebo provavelmente similar mesmo à toxina botulínica. Então, a gente tem uma alternativa, falta mais evidência, mas é uma alternativa à toxina botulínica, tá? Bom, e o tratamento cirúrgico? É um dos tratamentos mais utilizados, né? Ele é utilizado quando você tem uma falha do tratamento conservador, que ocorre nos estudos entre 8% e 27%, ou quando o paciente tem intolerância às medicações. Então, às vezes, o paciente mais idoso, né, ele vai ter muito efeito colateral com anticonvulsivante, ou ele vai fazer hiponatremia, ou vai ter muita vertigem, né, e o risco de um paciente idoso, por exemplo, ter uma queda, né, ter uma lesão, ter uma fratura é importante. Então, nesses casos, né, o tratamento cirúrgico é indicado. Tá? E a gente tem alguns tipos de procedimentos. Né? A gente tem a descompressão microvascular ou descompressão neurovascular, nós temos técnicas percutâneas, né, as mais citadas na literatura são radiofrequência, compressão por balão e o glicerol. E nós temos a radiocirurgia, tá? Que é uma técnica interessante. Tá? E aí a gente vai falar sobre essas técnicas agora. Né? Nós vamos falar um pouco de eficácia versus mortalidade, morbidade, custo, vantagens e desvantagens particulares de cada técnica. Esse é o consenso que eu disse lá na Academia Europeia de Neurologia de 2009 e tem aquele de 2019 que eu mostrei que foi a atualização que a gente fez. Bom, vamos falar da primeira técnica de descompressão microvascular e descompressão neurovascular. Né? Ela se baseia principalmente na questão da fisiologia da compressão vascular. Tá? Os sintomas pré-operatórios, eles podem direcionar seu planejamento cirúrgico, ou seja, de onde está vindo a compressão do nervo de acordo com o dermato do nervo trigêmeo acometido, tá? Como está escrito aí. Como é que é esse procedimento? É um paciente sob anestesia geral, né? Ele fica numa posição em decúbito lateral, com a cabeça presa por um fixador de crânio, né, para não se mexer. E a gente faz um acesso chamado acesso de Janeta. Janeta foi o neurocirurgião que descreveu essa técnica, que inventou essa técnica. É um acesso retromastoide, ou seja, atrás da mastoide. Né? E como é que funciona essa técnica? A gente faz uma incisão pequena, retromastoide, né? Aqui uma tricotomia, o paciente preso aqui, né? No arco de fixação neurocirúrgico, a gente faz uma craniotomia pequena, geralmente o tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos. Depois a gente abre a dura mater, tá? Desse paciente. Aqui é um paciente nosso, por exemplo, né? Preparando para uma cirurgia de descompressão, incisão marciforme aqui, né? Ele está com o rosto voltado para lá, e a gente abre, faz essa pequena craniotomia aqui, abre a dura, e aí a gente vai, com o microscópio, procurar a compressão vascular. Né? A gente vai com uma afastadora, afasta o cerebelo, drena líquor desse paciente, que quanto mais você vai drenando o líquor, o cérebro vai, entre aspas, caindo, e o espaço, né, que você vai entrar ali com o microscópio para identificar a compressão do nervo vai aumentando, então isso demora um pouco, é mais fácil em pacientes mais idosos, né, que tem mais espaço ali no cérebro, tem mais atrofia, né, e aí você vai procurar essa estrutura aqui, no seu microscópio, ou seja, quinto par craniano, trigêmeo, e uma compressão vascular ou venosa, tá? Porque, classicamente, né, as compressões do trigêmeo principais são pela paica ou pela aica, né? São as artérias cereberais ali, póstero inferior ou antero inferior. Mas você tem milhares de variações anatômicas. Você tem até aqui, nessa figura da esquerda, compressões vasculares arteriais da basilar, uma dólico basilar, né, comprimindo o nervo. Isso aqui eu vou mostrar até um vídeo para vocês, uma descompressão dessa. E você tem a aica, você tem a artéria contínua, você tem, tá, tudo quanto é forma de alça vascular comprimindo o trigêmeo, não só arterial, mas venosa também. Então, você tem que procurar um vaso encostando ali no nervo. Geralmente, a compressão é arterial. Aqui, uma visão do microscópio em preto e branco, né, mostrando o trigêmeo, né? Então, você tem, geralmente, mais para cima aqui, por exemplo, nessa posição, como se o paciente estivesse deitado no decúbito lateral esquerdo. Você está entrando à direita. Se for subindo o quinto par, depois você vai achar o sexto, o sétimo par é muito fácil ali, né, de você ver, mas na sua frente aí está o quinto, tá? Aí você pode ver a compressão vascular por cima do nervo, por baixo do nervo, nessa figura da direita, você tem um vaso ali realmente estrangulando, comprimindo o nervo, tá? A gente utiliza nessa cirurgia também monitorização intraoperatória, né?
Então, fica um neurofisiologista testando os nervos ali, com monitorização intraoperatória, potencial evocado intraoperatório. A gente entra muitas vezes com uma canetinha, estimula o nervo, ele fala, esse é o 7º. Não, esse é o 5º. Então, a gente acha também um nervo ali com monitorização. Hoje a gente tem várias opções, né, de técnica cirúrgica para melhorar a nossa acurácia. E o que a gente faz? A gente isola esse nervo e separa ele das estruturas vasculares utilizando uma esponja, um téflon, tá? Que a gente utiliza. Então, vocês podem ver ali o téflon, né, ao redor do nervo trigêmeo, tá bom? Isso aqui é um paciente, aqui lá eram figuras de livro, esse aqui é um paciente meu, por exemplo, né, que você vê ali, a gente com cotonoide aqui, não sei se estão vendo a seta, espero que estejam, a alça vascular encostando, né, o trigêmeo passando aqui por baixo, então a gente subiu a alça vascular e colocou, né, um aparato aqui separando, né, não absorvível, uma estrutura não absorvível, separando o vaso do nervo, tá? Esse aqui é um vídeo, eu espero que ele rode, de uma paciente que tinha feito 2 balonizações já, as 2 duraram menos de 6 meses, e ela tem uma dólico basilar, né, uma compressão da artéria basilar. A gente que é cirurgião e tem medo, né? Eu sou um dos que tem medo, a gente até tenta não abordar, mas essa paciente realmente estava sofrendo muito e a gente fez uma abordagem, né, só para vocês terem uma noção aqui, esse amarelo aqui em cima é o nervo trigêmeo, onde eu estou com a seta. Olha o deslocamento, o nervo era para estar reto aqui, né? Olha o deslocamento que a dólico basilar fazia no nervo superiormente, né? Então, eu aqui nós estamos colocando com o microscópio um téflon, né? Separando ali um pedaço de téflon, separando o trigêmeo. Eu estou puxando aqui alguns ramos que vêm ali da basilar, mas abaixo aqui dessa pinça, toda essa região aqui é uma basilar imensa, uma dólico basilar. Tá? E aí a gente vai isolar o nervo, separar, colocar o téflon entre o nervo e a alça vascular, tá? Olha lá. A gente empurra o téflon mais um pouquinho para separar mesmo, isolar o nervo da compressão vascular, tá? E vocês vão ver que mesmo depois que eu solto o téflon, ainda o nervo fica jogado para cima, mas não está em contato com a pulsação arterial, tá? Olha lá, eu solto, ó, o nervo estira, né? Mas mesmo assim, é um paciente que teve uma resposta completa, controlou a crise, nunca mais teve crise, tá? De uma descompressão neurovascular. Bom, qual é a principal indicação, né? Primeiro, pacientes mais jovens que têm um risco cirúrgico melhor para ser submetido a uma neurocirurgia, tá? E, pela classificação nova, pacientes que têm neuralgia trigeminal clássica. O que é a neuralgia trigeminal clássica, que eu falei naquele slide anterior? É a neuralgia que tem uma compressão vascular no exame de imagem, que tem alteração morfológica. Então, a idiopática que não tem, a clássica que tem, tá? Por quê? Porque os estudos, né, estudos grandes, mostram uma superioridade de resposta nesses pacientes que têm essa alteração morfológica, tá? No follow-up de 3 a 11 anos, que foi feito naquela revisão, naquele trabalho da Academia Europeia de Neurologia para neuralgia trigeminal, você tem uma eficácia que vai de 60% até quase 90% no follow-up de 3 a 11 anos. Isso aí é de controle do sintoma sem remédio, tá? Entre aspas, controle completo do sintoma. Vai de 60% a 90% dos pacientes no follow-up de grande, tá bom? Qual que é a vantagem dessa técnica? Ela tem um baixo índice de alteração de sensibilidade, você não machuca o nervo, o paciente não fica com aquela hipoestesia, né? Que às vezes reclama das técnicas percutâneas que a gente vai falar. Não tem desestesia, o risco de anestesia dolorosa é baixíssimo, praticamente zero, e a resposta a longo prazo é alta. Essas são as vantagens da descompressão. Qual que é a desvantagem? É uma técnica mais invasiva, né? Você tem uma mortalidade de 0,3%. É baixa, mas é o dobro de uma técnica percutânea. Aí você tem vários fatores de morbidade. Pode ter fístula licórica, você pode ter infarto ali no cerebelo, você pode ter um hematoma de fossa posterior, você pode drenar, você pode ter infecção que cursa com meningite, pode ter perda auditiva por manipulação dos nervos, mesmo com monitorização, pode ter outras lesões de pares cranianos, tá? Então, essa é a descompressão. Segunda técnica que a gente vai falar é a radiocirurgia. O que é a radiocirurgia? Entre aspas, é uma radioterapia voltada especificamente por nervo trigêmeo, tá? Nos anos 70 e 80, o Lars Leksell, um sueco, né, criaram
o sistema de radiocirurgia estereotáxico, né? Eu vou mostrar para vocês isso. E foram os primeiros que irradiaram o gânglio trigeminal, utilizando uma técnica bastante segura, que chama Gamma Knife, que concentra a radioterapia num ponto milimétrico, tá? Sem ter influência e passar por outras estruturas. Tá? E aí os estudos se seguiram, mostrando as doses ideais. Então, o que é a radiocirurgia? É um procedimento que o paciente coloca um arco, fixa um arco na cabeça, ele já tem os exames de imagem prévios, faz os exames no dia, funde essas imagens num software e entra numa máquina de radiocirurgia, tá? Faz essa fusão de imagens e marca o alvo, né? Aqui, ó, no exame de imagem, na fusão de imagens, nós temos aqui o alvo, que é o nervo trigêmeo, põe um isocentro de radiocirurgia de 4 milímetros e faz uma dose acima de 70 grays, única, uma dose alta, tá? Então, isso é o que a gente faz com a radiocirurgia. O paciente não tem um corte e vai embora para casa no mesmo dia, tá? É um procedimento, do ponto de vista de invasividade cirúrgica, muito pequeno, mas que também tem os seus prós e contras que a gente vai falar. O que são os prós e contras? Primeiro, a eficácia desse procedimento a longo prazo é menor do que a descompressão, tá? E menor também do que alguns procedimentos percutâneos. Nesse trabalho aí que eu mostrei da Academia Europeia de Neurologia, vai de 30% a 66%. Ela faz uma lesão no nervo, então tem a questão da hipoestesia facial, você tem um risco de anestesia dolorosa, você pode ter complicações da radioterapia ali, da radiocirurgia. Você pode ter um edema, você pode ter um edema no tronco, pode pegar outros pares cranianos, né? Isso pode acontecer, a chance disso é baixa, mas pode acontecer. Algumas desvantagens também é o maior custo, né? Imagina, um aparelho de radiocirurgia é caríssimo, de manutenção disso. A latência que tem, porque não é na hora que você irradia que o paciente melhora, isso demora algumas semanas. Então, ainda continua tendo crise até a radiocirurgia fazendo efeito, e a eficácia que geralmente não é tão boa quanto os outros métodos, mas é uma opção, principalmente aqueles pacientes que já fizeram outros procedimentos, ou pacientes que não têm condição nem de fazer outros procedimentos percutâneos, outras opções. Então, a radiocirurgia, né, pacientes mais idosos, que têm, sei lá, cardiopatias graves, o anticoagulante não pode tirar, né? Então, tem várias opções aí de pacientes que você pode utilizar a radiocirurgia para tratar a neuralgia trigeminal. E, por fim, as técnicas percutâneas, tá? A técnica percutânea foi desenvolvida por Hartel, em 1909, e, posteriormente, Thiel e Tarra, né, desenvolveram a técnica com uso de radioscopia, tá? Existem complicações também do procedimento, não é um procedimento isento de complicações, tá? Eu já vi paciente que fez procedimento percutâneo e ficou cego, o colega enfiou a agulha no nervo óptico ali. Já vi lesão de carótida, tá? Em paciente que tinha muita osteoporose na base de crânio e inadvertidamente a agulha entrou ali. Já vi relatos disso na literatura, tá? Lesão de seio cavernoso. Então, assim, é um procedimento mais simples, mas também tem riscos. Então, você tem que ter experiência para fazer esse procedimento, tá? Então, a técnica de Hartel, do ponto de vista anatômico, era 1,5 cm da rima labial, tá? No nível da linha hemicoriana, cruzando com o tragus. Aqui, você apontava a agulha para aquela região e entrava, tá? Aonde? No forame oval, que é aquele orifício que eu mostrei lá na parte anatômica, onde você tem acesso ao gânglio de gás, tá bom? E a gente tem uma correspondência de dermátomos de acordo com o forame oval, né? Então, o V1 ele é mais medial e mais distal. O V2 é mais no meio do forame. E o V3 é mais lateral e mais proximal, com relação ao clivus, né, que é aquele osso ali na base do crânio. E isso ajuda muito na questão da radiofrequência, né, quando você vai fazer. A gente vai mostrar também, mas você tem que ter essa noção da posição da sua agulha, né? Então, como é que a técnica que o Thiel e Tarra fez, né? Existe a incidência inicial, que é uma oblíqua, né? É uma oblíqua ipsilateral, onde você está entrando, e você vai procurar o forame oval nessa incidência. Muitos pacientes você não vai conseguir ver o forame oval classicamente, tá? A maioria você vai conseguir ver, mas é difícil para um, é difícil para todo mundo. E o que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar o H, né? Então, o que você vai fazer? A parede lateral do seio, tá? É uma perna do H. O petroso é o traço que liga o H. E o ramo
da mandíbula é o outro H. Então, você vai procurar essas estruturas ósseas e ali, no nível do petroso, para cima, você vai procurar um foramen, que é onde está mostrando a seta aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Claro que eu peguei um caso melhor, com foramen grandão, ó, tá? E aí você vai entrar tunnel vision nesse foramen, com a sua agulha. Posteriormente, você vai para o perfil, onde você vai procurar o quê? Um triângulo formado para a parte posterior do clivos posterior aqui, clivos anterior, clivos posterior, questão de anatomia, célula túrcica, clivos posterior e o petroso. Esse triângulo aqui é o ponto onde você vai entrar com a sua agulha. Geralmente você não passa da base do crânio, tá? Aqui está um raio-x um pouco rodado, tá? Então você vem até a base do crânio. Não passa disso, senão você vai entrar dentro, né? Então, voltando aqui na nossa figura, tá lá o foramen, identificado. A gente vai entrar com uma agulha. Você viu que mudou. Eu não consegui entrar tunnel vision completamente nesse paciente, né? E por quê? Porque como eu fui educado na técnica aí de 1,5 cm lateral a rima, ele não vai ficar totalmente tunnel vision. Mas você direciona a ponta da sua agulha para o foramen. Depois você vem para o perfil, tá? Então, essa é a técnica que todas as modalidades percutantes utilizam, seja radiofrequência, seja balão, seja glicerol. Tá? E aí, no perfil, você vai entrar naquela porção que eu vi, naquele triângulo, na base do crânio. Você não vai entrar lá dentro do crânio. Tá? Aqui um outro exemplo, né, de punção, já que aquilo é uma técnica que a gente utiliza de radiofrequência. Essa é uma técnica por balão, que você faz uma microcompressão do ganho de gás, a gente vai falar dos resultados. É só para mostrar que a técnica é semelhante para esses 3 tipos que a gente chama de técnica percutânea. Certo? Um balão clássico tipo pira. Bom, radiofrequência. Né? Então, a técnica é a mesma. Né? A gente pode utilizar um eletrodo curvo ou reto e a gente localiza a divisão trigeminal envolvida no quadro doloroso. Então, você funciona, faz uma sedação leve, funciona o forame oval, você vai acordar o seu paciente, vai fazer um estímulo intraoperatório, que vai virar de 0,2, 0,8, ideal 0,5, 0,6, sensitivo, tá? E você vai localizar aquele dermátomo, né, responsável pela dor do paciente, se é V2 ou V3, principalmente, e aí você vai fazer, geralmente, uma lesão. É descrito na literatura quantas lesões forem necessárias, mas geralmente a gente faz uma lesão, tá, de 60, 70 graus, por 70, 80 segundos, é o que a gente faz, tá? Você tem uma resposta vagal, você pode ter, né, uma hipertensão, uma bradicardia na hora da lesão. Claro que na hora da lesão você vai pôr o paciente para dormir, tá? Não vai queimar, entre aspas, o nervo desse paciente com ele acordado. Aqui mostrando as agulhas, né, que você tem para escolher. Geralmente a gente não... Tem vários colegas que fazem V1, radiofrequência de V1, tá? Eu já vi muito, sem causar alteração do reflexo, né, córneo-palpebral, mas você tem uma chance grande disso acontecer se você queimar V1. A eficácia é um pouco menor do que a descompressão nesse trabalho aí da Academia Europeia, nessa revisão que eles fizeram, um N de 4.533 pacientes, né? E você tem algumas complicações dessa técnica. Pode ter anestesia dolorosa, ou seja, você causar uma dor neuropática por uma lesão térmica desse nervo, você piora o paciente, né? Você transforma uma neuralgia numa neuropatia por lesão. Você pode ter alteração do reflexo, né, corneano. Você pode ter uma hipoestesia ou uma desestesia. E a mortalidade, essa é a vantagem, muito baixa. Tá? Então, a desestesia e hipoestesia é alta, é quase 20%. Tá? Então, por causa dessa questão da anestesia de córnea, a gente tende a não fazer muito radiofrequência em paciente que tem V1. Pode ser feito? Claro que pode ser feito. Depende muito da experiência da pessoa. Tá? O glicerol é uma técnica que evoluiu a partir, né, de 1912, que o Hartel descreveu lá em 1909, começou a usar álcool para tratar, mas evoluiu para o glicerol, porque o álcool também fazia muita dor neuropática, e isso é proscrito hoje. O glicerol pode ser utilizado. A técnica é idêntica, só que você vai funcionar a cisterna trigeminal, vai aspirar líquido, vai injetar um contraste, né, ali, confirmar o local da cisterna, né, e você vai injetar o glicerol ali. De acordo com o preenchimento da cisterna, você vai pegar o ramo, né, trigeminal que você está interessado no glicerol. Tem uma latência, essa técnica, né, e ela tem um diferencial que você tem que sentar o paciente. Você funciona com ele deitado, com escopia, depois
você tem que sentar ele para o glicerol teoricamente, vazar para o resto do espaço subaracnoide craniano, tá? Tem que sentar o paciente no mínimo 4 horas. É uma técnica interessante que tem a vantagem de fazer menos lesão, ou seja, a chance de anestesia dolorosa pequena, ceratite menor do que a radiofrequência, desestesia menor do que a radiofrequência, mas o controle da dor a longo prazo também é pior, tá? Ele varia aí entre 20% até 50%, ou seja, vamos dizer, metade do que faz uma radiofrequência, tá? E é uma técnica que cada vez está mais em desuso. Finalmente, a gente tem a técnica de compressão pelo balão, que é a terceira técnica percutânea, que a gente faz a mesma técnica, utiliza, né, uma agulha mais grossa, um catéter de Fogarty, passa esse catéter de Fogarty pela agulha e injeta um contraste, geralmente 0,7 ml, tá, no cavo de Meckel, e você procura, geralmente, né, por uma forma do balão em forma de pera ou semipera. Por quê? Porque a maioria dos estudos mostram que tem uma relação de resposta com essa forma anatômica, na compressão, com o resultado clínico, né? A pior resposta é o oval, tá? Tem estudos que fazem pressão de abertura, mas isso caiu em desuso, tá? E você tem uma resposta vagal importante. Então, os pacientes, eu já tive paciente que fez a sistolia fazendo compressão de balão, transitória, tá? Faz muita hipo ou hipertensão, então tem que estar com um anestesista ali na sala, bem ligado, né, na resposta vagal desses pacientes. Porque, às vezes, só de encostar o paciente já faz resposta vagal. Aqui é um caso, né, geralmente a gente pode fazer com sedação ou com anestesia geral, isso depende da rotina de cada um, e um balão clássico, né, tipo pera aí, é o que a gente procura, né? Se você não acha o balão tipo pera, você geralmente mexe ali na posição da agulha tentando localizar, né? Isso é um procedimento que eu fiz, por exemplo, lá o Amelie, no hospital público, né? Na HUB. A gente fez um trabalho lá bastante interessante. E o follow-up parece ser um pouquinho, né, nessa última revisão da Academia Europeia de Neurologia de 2019, um pouquinho superior à radiofrequência, embora o N tenha sido menor, o N da radiofrequência foi de 4.000, o N para o balão foi de 755, nessa revisão que eles fizeram aí, tá? Mas ele está numa curva um pouquinho acima da radiofrequência. Ele tem uma incidência de anestesia dolorosa muito pequena, tá? Essa é a principal vantagem que eu vejo nessa técnica. Ele também tem uma incidência de ceratite, alteração do reflexo córneo-palpebral, que não pega o V1, que é a aferência do reflexo, tá? De 0,1%, então é muito baixa, né, a chance de acontecer com o paciente. Tem um índice de desestesia razoável, em torno de 8%, alguns estudos até 10%. Tem uma paresia do masseter, que é transitória, tá? Indicada principalmente para pacientes mais idosos, com déficit auditivo, ou seja, não pode conseguir fazer uma radiofrequência, dificuldade de colaboração e neuralgia de V1, né, a principal indicação. Está cada vez sendo mais utilizado o balão, tá? Aqui é um trabalho nosso que a gente fez no Hospital Universitário de Brasília, e que mais de 80 pacientes, e que a gente fez, né, uma análise que mostrou o que a literatura já mostra, né, comparando a duração da melhora da dor, né, em meses, aí você vê os pacientes, comparando a forma do balão, a recidiva em meses, comparado com a forma elíptica ou regular. Então, você vê um balão em pera ou semipera, que é o que a gente mostrou, né? Que é essa figura D aqui, comparado com as outras formas, principalmente A e B, ou seja, irregular, ou oval, a resposta foi ruim, tá? A forma em ampulheta teve só 3 casos e teve uma resposta interessante também, similar, tá? Nesses nossos pacientes, nesse trabalho que a gente mostrou. Então, a grande questão do tratamento cirúrgico da neuralgia trigeminal é escolher o melhor método, né? Então, você tem que pesar vantagem, desvantagem, risco, benefício, experiência pessoal, que conta muito. E o paciente também. Então, o que eu faço com o meu paciente? Eu ofereço a ele tudo e mostro vantagem e desvantagem de cada método. Eu indico aquilo que eu acho que é mais indicado, mas a gente decide junto, tá? E a grande questão é essa, a simplicidade do método percutante justifica a perda de sensibilidade facial, tá? E aí vocês têm as vantagens, desvantagens, percutâneos, abertos, né, etc. Radiocirurgia, né, que a gente pode colocar aí também, para escolher a melhor técnica, tá? E no tratamento cirúrgico hoje, essa nova classificação da IASP, da Sociedade Internacional de Cefaleia, mudou. Neuralgia clássica ou idiopática com compressão vascular, descompressão. Neuralgia com ressonância sem contato vascular, teoricamente,
você pode partir para um procedimento ablativo, principalmente os percutâneos. Então, isso mudou. Bom, esse é o que eu tinha para falar. Isso aqui são os meus queridos aqui, a razão da minha vida. Esse é o meu e-mail. Esse aqui é o meu Instagram. E muito obrigado. É isso que eu tinha para falar. E lembrando, nosso curso de neuromodulação, extindor, nós estamos com as vagas para 2023, tá? Graças a Deus, 2022 fechou a nossa turma, mas já tem nossas vagas para 2023. Quem tiver interesse em fazer neuromodulação, um curso com cadáver, com tutores ser conhecido no mundo todo, é um curso extremamente completo com relação à neuromodulação, e o nosso curso de Cefaleia, que nós vamos estar lançando aqui, junto com a doutora Luciana, e que a gente vai estar falando e vendo pacientes com neuralgia trigeminal comigo, tá? Muito obrigado. Acho que eu estou no tempo, que eu comecei 8h10, terminei 9h10, é isso aí, 1 hora cronometrado. Estou aberto aí a questões, perguntas, etc. e tal. Tiago, meus parabéns pela aula. Tá ligado meu áudio? Tá. Meus parabéns pela aula, e principalmente você ressaltou uma coisa que eu acho muito importante quando a gente aporta essa questão da neuralgia trigeminal. É muito comum os pacientes virem para a gente com essa questão do diagnóstico errado. Nós já pegamos alguns clássicos, né? Qualquer dor em mais que um lugar no corpo, o paciente vem taxado, diagnosticado como fibromialgia. Qualquer paciente com qualquer tipo de dor de cabeça, o próprio paciente já vem, ou ele vem com diagnóstico errôneo de enxaqueca, e quando nós pegamos essa questão de alguma patologia do trigeminal, muitas vezes eu reparo na minha prática clínica que o paciente vem taxado de quê? De neuralgia trigeminal. E muitas vezes o que eu acho importante é o quê? É voltar na estaca zero e rever essa questão do diagnóstico do paciente. Se é uma neuralgia trigeminal ou se é uma neuropatia trigeminal. Muitas vezes, esse paciente, às vezes, nem veio com o diagnóstico errado, mas muitas vezes ele próprio se confunde com o nome e ele já fala que tem uma neuralgia trigeminal, ou porque ele teve uma dor, alguém fala, e quando você vai investigar o fundo, esse paciente não teve um diagnóstico preciso, ou muitas vezes ele tem essa questão do diagnóstico errôneo. Eu sou apaixonada com essa questão, todo mundo aqui, a gente sabe que o maior público é essa questão de médicos intervencionistas, mas é aquela questão que eu falo em toda aula, em toda moderação. Para você ser preciso na sua intervenção, para você ser preciso qual a melhor técnica, você tem que ser preciso na sua clínica. E quando a gente pensa em intervir, mesmo que esse paciente já veio com diagnóstico prévio, sempre vale a pena a gente repensar esse diagnóstico, refazer esse diagnóstico, para a gente não queimar uma etapa, não submeter esse paciente a um procedimento muitas vezes desnecessário. Então, você começou uma aula numa questão que eu bato muito na minha tecla no dia a dia, e só por isso eu acho que você já foi muito brilhante, muito certeiro. Vou ver se tem alguma pergunta no bate-papo, ainda não tem, mas eu já vou começar a perguntar. Posso? Manda aí. Manda. Olha só, vou te falar até que é um caso de uma paciente minha no dia a dia, porque querendo ou não, você, pela questão de ser neurocirurgião, você pega esses pacientes com neuralgia trigeminal mais frequente. Então, pela primeira vez na minha vida, chegou uma paciente com neuralgia trigeminal, diagnóstico clássico. Uma coisa que ela falou que me chama muita atenção, que ela falava que ela achava que as crises dela duravam horas. E ela descobriu pelo relato das famílias que duravam alguns segundos. E o que aconteceu? Essa paciente está com carbamazepina, uma dose de manhã, uma noturna, zerada de crise. Porém, ela quer parar de tomar medicação, pela questão que, pela idade, pela medicação, o neuro e a família suspenderam a questão de dirigir, e apesar da idade, ela falou que isso tirou muito da autonomia dela. Então, ela veio para me cogitar essa questão de procedimento, e foi pela primeira vez na vida que chegou um paciente com neuralgia trigeminal zerado de dor. E eu fiquei justamente naquela questão
que a gente sabe que você fazer, é só para saber, é território de V3. Ela vem encaminhada para o neurologista na cidade, eu revisei o diagnóstico dela, realmente, é um diagnóstico preciso de neuralgia trigeminal, mas quando intervir numa paciente que não tem dor, porque foi uma questão que eu abordei com ela na consulta, que ela não tem dor e a gente pode trocar muitas vezes por uma parestesia e pode começar a causar um incômodo que ela não tem. Assim, é uma questão bem difícil, né? Eu fico muito incomodado, pessoalmente, de operar uma paciente que teve uma resposta clínica dessa, né? Eu sei que ela tem os motivos dela, né? E eu acho que a decisão de fazer o procedimento ou não vai depender muito da discussão, né? Com ela, com a família. Primeiro tem que mostrar para ela, acho que você mostrar as opções técnicas e falar das possíveis complicações, né? Falar, a senhora pode morrer na cirurgia dela, né? Pode ficar com o rosto dormente, você pode ter uma meningite, você pode ter uma infecção, as chances são baixas, etc. Mas olha só, a senhora está estável. Eu tentaria, assim, eu me sinto muito desconfortável, né? Eu já peguei esse tipo de caso também. E eu já perdi paciente, porque, sei lá, às vezes o cara não tá com segurança, não quer fazer cirurgia, né? Mas, assim, como é que você opera uma doente que está usando uma droga, não tem complicação grave dessa droga, é mais idosa e está controlada? É difícil, né? Essa questão da direção, né? Você tem que ver, realmente é necessária a suspensão? Ela tem muita vertigem? Sei lá. É uma coisa que tem que se refazer. Mas se você chegar ao ponto né, não acho que está errado também, se a decisão foi em conjunta, um paciente e a família cientes dos riscos de fazer um procedimento, riscos muito baixos, um procedimento percutâneo, né? Então, nesse caso, eu tentaria, né, acho que de menor morbidade é o percutâneo para um paciente dessa. Você pode fazer tanto uma radiofrequência de V3 quanto um balão, né? Paciente idoso, às vezes, colaborativo, um balão. Mas eu, pessoalmente, quando você me fala esse caso, eu fico muito incomodado sei lá, de pegar um paciente estável assim, sabe? Falar, putz, vou mexer? Né? Tá ali, né? Duas carbamazepinas, pô, dose mínima. Aí você fala, é uma coisa que geraria muita discussão, né? E a gente fica pensando, né? E se der uma complicação, o paciente estava estável, sabe aquela coisa, né? Se der uma complicação. Exato, Tiago. Não é infiltrar um ponto gatilho, é fazer um procedimento É, face de crânio. eu fico bem, assim, o paciente com resposta clínica boa dessa, difícil de justificar depois, né? Se tiver uma complicação, é muito ruim, né? Isso pesa muito. Eu conversei bem com ela, com os filhos, e falei com ela para ir para casa pensar. E Isso. assim, eu ia acionar os acadêmicos, mas coincidiu de ter sua aula no meio do caminho. Que isso. Mas é isso, eu acho que você vai ter várias reuniões com ela. Volta, discute de novo, mostra uma coisa, mostra outra, põe eles para pesquisarem, né, também. E, assim, se a decisão for em conjunto, todo mundo ciente, assinado, tudo certo, você pode fazer um procedimento. Mas eu, pessoalmente, eu fico bem com o pé atrás. A Lia levantou a mão aqui, Lia, você quer falar? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu cheguei, estava pelo celular. Parabéns, Thiago, como sempre, sua aula, cara, a gente sempre está aprendendo com a sua aula, né? Obrigado, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, claro, como você sendo referência, você já deve ter pego muitos casos que, por exemplo, o paciente chega e fala, eu fiz uma radiofrequência, não melhorou minha dor. Você acha que pode ser questão de falha técnica? E se ele fez radiofrequência, você opta pelo balão? Ou você repete a radiofrequência? Qual que é a sua conduta nesses casos assim? Essa é uma excelente pergunta, né? Quando o paciente chega, pode ser uma falha técnica? Pode, né? Uma radiofrequência de trigêmeo, na prática, é fácil você fazer isso. Funcionar o forame, né, não é uma coisa tão difícil para quem é intervencionista. O problema, para mim, é a questão do intraoperatório, é você acordar o paciente direito, você estimular aquilo ali direito, você fazer uma lesão bem feita, às vezes não é simples. Depende muito do anestesista, né, da sua relação com o anestesista lá,
o quanto que ele ceda mais, quanto que ele ceda menos, quanto você esperou, o cara mexe, a agulha sai do lugar. E aí, assim, tem essas coisas. Então, assim, você tem que pensar na questão técnica mesmo, né? Às vezes você conhece a pessoa que fez, né? Pô, o cara tem muitos casos, é muito difícil ter feito uma coisa tecnicamente ruim, né? Mas é uma coisa que você tem que levantar. Geralmente, se o paciente vem, se ele tem uma hipoestesia, aí eu tenho que analisar 3 coisas. Primeiro, qual o estado físico dele para fazer uma cirurgia maior ou menor, né? Era um paciente mais idoso, o risco do... Segundo, é o que eu mostrei na aula lá, é uma neuralgia trigeminal clássica, ou seja, tem compressão neurovascular importante com alteração morfológica no exame de imagem, ou é um idiopático, ou seja, não tem nada no exame de imagem. Se não tiver nada no exame de imagem, você vai partir para um outro procedimento ablativo, que a chance de funcionar é maior. Principalmente se esse paciente não tem hipoestesia, porque quer dizer, a lesão não foi tão grande. Então, a chance de você fazer anestesia dolorosa é menor. Agora, se o paciente é mais novo, tem compressão vascular clássica, você conhece a pessoa que fez, teoricamente, fala, o cara tem experiência, né? A chance dele ter... Pode acontecer com todo mundo não fazer uma lesão. Pode, sei lá, lá no trabalho nosso lá que a gente fez 80 pacientes de balão, teve paciente que a gente não conseguiu fazer forma de pera, não conseguiu, mexeu agulha lateral, mexia medial, mas pode acontecer com qualquer um, tá? Todo mundo que faz tem essa chance. Mas assim, se o paciente é novo, ele está lá, tem compressão vascular, o risco cirúrgico dele não é alto, e ele tem um pouco de hipoestesia, você vai queimar esse nervo de novo, você vai comprimir esse nervo de novo, se ele fizer uma anestesia dolorosa, aí eu faria uma descompressão. Sinceramente, é o procedimento mais indicado, né, para ele do ponto de vista de resposta, desde que ele esteja ciente também, né, de que é uma cirurgia, de que é abrir, quais são os riscos, né. Então é isso, eu acho que você pesar esses 3 fatores, tem compressão vascular, estado físico ciente, tem hipoestesia ou não, ou seja, que mostra o nível de lesão que você fez no procedimento percutâneo ou não, que isso aumenta ou não a sua chance de anestesia dolorosa, né? E aí, com isso, você decide o rumo e fala para ele dos riscos também. Tem paciente que mesmo... Eu tenho um paciente lá no HUB, desse trabalho, um cara de 48 anos, né? Jovem. Ó, compressão vascular. Não quero abrir a cabeça. Não quero, não vou abrir a cabeça. O que tem além disso aí? Ah, tem balão, tem radiofrequência. Não, eu quero fazer isso aí. Então, é a coisa que quis, né? Como é que você muda? É uma decisão em conjunto em algumas coisas, né? Mas excelente pergunta. Esses casos acontecem demais. A gente fica meio na dúvida, né? O que vai fazer? Valeu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí, Lia. Tiago, fala aí. Era uma pergunta no chat, mas eu vou até adiantar uma pauta da minha lista das coisas que eu queria conversar com você, que foi justamente essa questão que você falou, da questão da compressão de abrir a cabeça. O que a gente quer médico de dor que eu vejo, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter o viés. Porque senão a gente entra naquela situação que cirurgia não funciona. Porque nós temos um N, que é um N adulterado. Porque todo paciente que chega para o médico de dor foi um paciente que teve, quando ele tem alguma dor pós-operatória, uma síndrome pós-laminectomia, ele chega, é um paciente que, digamos, teve uma falha na cirurgia. Então, se a gente não toma cuidado, a questão do médico de dor, ele começa a demonizar os procedimentos cirúrgicos, né? E você é neurocirurgião. Para quantas vezes você sabe que a gente tem cirurgia de coluna, que o paciente tem uma resposta boa, a gente tem uma cirurgia de manguito, que o paciente tem operatório, mas nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente começa a banalizar a questão do ato operatório. Porque nenhum paciente chega no nosso consultório para falar que teve sucesso numa cirurgia. E você começa a ver muito isso quando você, e pelo menos que eu vejo que foi uma questão que eu comecei a ver isso, pela questão de conviver com cirurgiões. Quando você convive com essa questão de cirurgiões, que a gente começa a ver o outro lado da história, e a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vê. E uma das pessoas que, conversando sobre caso, trocando ideia, e que me fez muito abrir essa questão, tanto de network, conhecimento e tudo, foi a questão do Gustavo Aquino, que também é neurocirurgião.
que foi até que o Gustavo falou, quantas colunas que eu já operei e o paciente ficou bom e nunca mais voltou. E a mesma coisa que o Gustavo abriu um ponto para mim, que foi a questão que ele falou para mim assim, você já viu uma cirurgia de descompressão vascular? E eu falei que não. Aí ele falou, Amelie, muitas vezes a gente tem a questão de demonizar a cirurgia e principalmente os procedimentos neurocirúrgicos. Nós sempre achamos que são procedimentos grandes, são procedimentos invasivos, e eu vou te falar, até ele me falar isso, eu achava que realmente que era uma cirurgia, crânio aberto, etc. E tudo. Eu nunca tinha, nem como anestesista, eu estive numa cirurgia de descompressão. E o Gustavo me falou assim, pede para ver. E eu falei com todos os neurocirurgiões de Juiz de Fora que assim que tivesse uma descompressão vascular, eu queria ver. E é claro, é uma neurocirurgia, como qualquer tipo de procedimento, tem a sua questão das complicações, mas dentro da neurocirurgia, a gente vê que é um procedimento menor, e até aquela questão de plano de clivagem das artérias, plano de clivagem de face, para vocês que trabalham com essa questão de neurocirurgia, é uma cirurgia que é uma cirurgia menor e, principalmente, é uma cirurgia que é uma cirurgia resolutiva. Exatamente. E quando eu tive essa conversa com o Gustavo, que eu entrei pela primeira vez para ver uma cirurgia disso, eu realmente, até eu comecei a ampliar um pouquinho meu leque e pacientes mais novos e tudo, eu comecei a pedir um acompanhamento e até via SUS mesmo a encaminhar para o neurocirurgião. Porque é aquela questão, quando você não conhece, quando você escuta falar, é diferente. E foi uma coisa que eu reconsiderei na minha prática clínica. E todas as vezes que eu encaminhei, os pacientes tiveram bons resultados. Fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque realmente a gente lida, né, com esse preconceito, entre aspas, né, da cirurgia. Lógico que tem risco, né? Mas você vê uma mortalidade de 0,3%. Entendeu? Isso aí é igual fazer um parto, desculpa. É uma mortalidade mais ou menos assim, tá? Assim, de você fazer uma cirurgia dessa, né? Lógico que tem riscos, né? Eu já tive várias complicações, tá? Disso. E já aconteceu, e são complicações tratáveis, sabe? Tive paciente que fez fístula, tive paciente que fez trombose, isso aí acontece. E a gente contorna, né, a maior parte das vezes. Mas existem esses riscos, né? Mas são riscos pequenos. É o que você falou, é uma cirurgia. Quando você tem essa congruência aí da compressão vascular, a chance de funcionar é altíssima, né? Se você consegue descomprimir, é muito alto. E é um procedimento que tem uma durabilidade, sei lá, pro resto da vida. Pega paciente aí que, né, então, sem remédio. Então, é exatamente isso. Acho que você resumiu muito bem toda essa questão aí cirúrgica, né, com toda a sua experiência aí aplicando da coluna, né, e trazendo isso para a neuralgia, né. Isso é uma coisa muito importante. Eu agradeço aí muito o seu comentário aí para a gente, da neurocirurgia, fica feliz. Pode mandar que a gente abre o cuco aí. Tô brincando. Ô, Tiago, eu vou para as perguntas que apareceram aqui no chat, Beleza. mas depois eu vou ter outra pergunta para você no final. O Diego Matos, ele falou se não seria interessante tentar outra medicação com menos efeitos colaterais para a carbamazepina. É daquela Se não paciente seria uma sua. possibilidade. O que aconteceu? Essa paciente ela não tem um efeito colateral. A questão de pielidade é uma paciente de 85 anos que a família e o médico resolveram optar. Ela não tem efeito colateral, ela não tem sonolência. É uma paciente que até assim, ela tem autonomia da vida dela, mora sozinha, vai para a igreja sozinha, vai para a prática de atividade física sozinha, mas acharam prudente tirar essa questão do carro e que é o que está incomodando muito ela. Perfeito. Perfeito. E o Renan falou que ele falou que chegou atrasado, não sabe se você chegou a comentar em relação à aplicação de Botox. Se cabe na neuralgia idiopática, se existe algum protocolo específico. Ok. Então, Renan, a gente mostrou, né, uma das possibilidades, depois do tratamento clínico, tem um slide ali mostrando, até mostrei um trabalho japonês, 2016, um estudo, 170 pacientes, randomizado, controlado, mostrou diferença estatística no uso da toxina, num follow-up de 3 meses, né? A gente usa muito, tá? É uma opção que a gente sempre oferece, principalmente para esses pacientes mais idosos, ou então começa a ter efeitos colaterais
da medicação. O protocolo que eu utilizo para tratar é aquele protocolo que a gente, bem parecido com o que a gente utiliza para dor neuropática de uma maneira em geral, né? Você faz a cada 1 centímetro quadrado ali no dermátomo de dor, uma dose que aí vai variar de acordo com a toxina botulínica que você usa. Se for, eu vou citar nomes comerciais aqui, um Botox, um Xelmin, você pode fazer 5 a 10 unidades por ponto. Se for o de esporte, são 3 vezes mais, 1 para 3, né? Existem outros protocolos descritos, tá? Eu vi outro dia um protocolo na literatura que um paciente com neuralgia de V2, o colega faz 50 unidades aqui na raiz e 50 unidades aqui, tá? Vi um trabalho disso, né? Procurando aqui para aula, achei. Então, ele justifica que tá menos efeitos colaterais da toxina, né? Porque a toxina, você aplica ela, tem que ser bem subcutâneo. Mas mesmo assim, a toxina pode difundir e pegar a parte muscular e o paciente fica com o rosto torto, daquela questão estética. Às vezes fica mais, às vezes fica menos. Depende, se você conseguir ficar bem superficial, dá bem menos, mas sempre, muitas vezes o paciente fica um pouco... E aí ele tem que fazer a questão estética do outro lado, né? Para compensar. Então, isso pode acontecer também. Então, esse protocolo que eu uso tem a maior chance disso acontecer. Esse protocolo que eu te falei dessa dose maior, como se ele fosse ali na base do maxilar ali e injetasse, né, para pegar mais no tronco de V2, quando o paciente tem essa neuralgia de V2. E aí, teoricamente, uma das vantagens é esse efeito colateral menor, tá? Mas eu nunca tentei. Eu tenho colegas que já tentaram e tiveram um bom resultado, interessante, inclusive estético. Tá? É isso aí. Ó, então, intermediando essa questão de uma pergunta da plateia com uma pergunta minha, né? Que eu estou monopolizando essa questão da sua aula. Perfeito. É aquela questão de quanto é paciente novo que abre o quadro, a gente sempre tem que pensar naquelas questões de uma neuralgia trigeminal, principalmente sexo feminino, de uma paciente com esclerose ou algum outro quadro. Deixa eu te falar, existe alguma questão de uma doença sistêmica que você tenha que, ou genética, que você tenha que pensar na população mais idosa? Vou te trazer outro caso de consultório meu. Uma paciente minha que chegou com neuralgia trigeminal. Essa paciente, ela chegou para mim já, ela falando que ela tinha neuralgia trigeminal, não tinha passado por nenhum outro médico. Quando eu questionei, quando eu fui fazer a anamnese com ela realmente com um quadro de neuralgia trigeminal, e ela me falou, os meus 3 irmãos tiveram. Ela é a irmã mais nova, e ela me falou assim, um fez balão, um fez radiofrequência, um fez balão, e o outro fez os 2 procedimentos. Queria saber o que a gente vai fazer. E foi a primeira vez na vida que eu peguei uma história familiar assim, 100% dos filhos. Quanto é a população idosa, a gente tem que pensar em alguma coisa, alguma síndrome, alguma coisa, nenhum tinha conflito vascular. Então, é muito interessante. Eu nunca peguei um caso igual esse seu, não, desse nível. O juiz de fora é pequeno, mas aparecem as coisas, tá? É isso aí. Então, nesse caso, o que acontece? Não é uma síndrome específica. Na verdade, esses pacientes devem ter uma penetrância grande do gene das canalopatias, dos NAVs alterados, né? NAV1, NAV2, NAV3, que eles descrevem. E então, esses pacientes, você vê que eles nem têm um fator mecânico para lesar a zona de entrada. Então, assim, ele tem a canalopatia tão brutal que a lesão ali feita na zona de entrada da raiz, ela é feita pela própria, né, dificuldade de funcionamento ali dos canais iônicos, né, e gera ali uma inflamação neurogênica naquela região, um fator genético absurdo, né? A gente não tem uns testes assim muito na prática clínica, né, igual a gente tem de algumas síndromes para testar, na verdade. Isso que eu vi foi mais em caráter de pesquisa mesmo, né, de genética. Então, assim, se você interessa em fazer uma descrição, às vezes, dessa família,
A gente tem que ver com o geneticista como é que seria para fazer, né, o polimorfismo desses genes. Com certeza tem uma alta penetrância, uma alta alteração, né, uma coisa dominante ali de alteração para essa alteração genética que causa, né, a canulopatia e consequentemente, neuralgia trigeminal. Muito interessante esse caso aí. Pô, legal de publicar, cara. Tem que procurar procurar um geneticista, né, para a gente ver. Isso aí seria muito interessante fazer. Que gene que está alterado, qual o nível, né, e muito interessante. Mas é isso. Agora, na prática, não tem esses testes assim disponíveis. Seu tio teve, vamos ver se você tem uma propensão maior para fazer, sei lá, no seu outro irmão que ainda não teve, sei lá, como é que é o gene dele, né? Qual que é a chance dele de desenvolver isso? Do seu tio, ou de um parente seu? Existe esse fator, né? E nessa família que você citou, muito forte, né? É bastante interessante. Eu acho que valeria do ponto de vista de publicação mesmo, até, né? Fazer uma análise genética deles. Então, o raio não cai 4 vezes no mesmo lugar, não é? É isso. Mas aí caiu. Só em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Mais alguém na plateia? Alguém tem alguma dúvida? Vou ver se aparece mais alguma dúvida, Tiago, mas até essa questão que você falou também, dessa questão da importância dos diagnósticos diferenciais, eu tenho uma paciente do SUS que eu falo que é um dos casos mais aberrantes que eu peguei em relação a essa questão de, muitas vezes, os profissionais comerem a bola com o diagnóstico. Foi uma paciente que foi encaminhada, ela tinha uma história de dor em território de V3 e foi diagnosticado no momento inicial como um problema de canal pelo dentista, fizeram o canal no dente. Não resolveu, então a gente sabe que começou aquela sucessão de abordagens e não melhorou, não melhorou, não melhorou. Ela chegou para mim depois de 2 anos. Aí ela foi depois para outro cirurgião dentista. E aí, o que ele fez? Propôs um procedimento para controle da dor. Foi realizado uma alcoolização de nervo mentoniano. O que aconteceu? Não, ela fez uma úlcera de mucosa. Nossa. E ela começou com 4 de disestesia de território. Ela fez uma dor por desaferentação nessa questão do território do nervo mentoniano. Aí ela veio para mim, depois da resolução, né, dessa queimadura e tudo mais, e voltando nessa questão do diagnóstico breve, quando você pegava essa questão, que você voltava um passo atrás, ela tinha muito essa questão de ser uma neuralgia trigeminal em território de V3, e ela começou, então, a ter 2 tipos de dores. Ela tinha a questão da neuralgia trigeminal e ela tinha essa dor por desaferentação e na região do nervo mentoniano, que foi feita a alcoolização. E paciente de SUS. E com a questão que foi uma paciente que chegou para mim na pandemia. Então, ou seja, essa paciente tinha os gatilhos de mastigação, de deglutição, de escovação de dente, e ela tinha a questão da máscara também. Eu entrei com essa questão da carbamazepina também. Essa questão da neuralgia resolveu muito bem com a carbamazepina. E em relação à questão do nervo mentoniano, é aquelas coisas, o Carlos sabe muito bem que quando você está na questão do SUS, na questão do consultório, na nossa clínica privada particular, a gente muitas vezes já se vira nos 30, né? Quando você está no SUS, que aí você realmente começa a dar os seus pulos dos gatos. Eu fiz esfenopalatino nela. Legal. Ela ficou bem durante 8 horas, o que, se a gente pensar, é mínimo, mas para ela foi as melhores 8 horas da vida dela dos últimos tempos. Então, o que foi as 2 situações? Eu liguei para o Paulo, qualquer coisa a gente ia encaixar ela no cursão para fazer essa questão de uma radiofrequência, quando eu não conseguiria fazer uma radiofrequência, mas o Paulo falou, vamos fazer o que a gente fazia na clínica, marca a sessão semanal. Ela ia toda semana no ambulatório e eu comecei a fazer esfenopalatino nela semanal.
foi espaçando as crises, e a gente nem precisou de encaminhá-la pela questão do cursão. Mas foi Legal, uma né? paciente com caso. Essa paciente, eu já estou até terminando de escrever para publicar. Mas realmente foi uma paciente com um desfecho muito trágico pela questão de um erro de diagnóstico lá atrás. E isso aí é aquela coisa, né? Onde o filho chora e a mãe não vê, né? Um Uhum. caso desse aí é grave demais, né? E a gente no SUS fica muito de mãos atadas, né? A gente vê, eu já vi, muitos dentistas fazem alcoolização de nervo periférico, né? Uhum. Isso foi muito utilizado e a gente sabe do risco de desenvolver neuropatia, né, com álcool. Então é muito grande, né? Embora eu já tenha visto casos em que o paciente teve uma resolução, né? Não é à toa que o pessoal usava. É a mesma coisa da gente falar das técnicas ablativas hoje neurocirúrgicas, porque a gente tem neuromodulação, né? São técnicas reversíveis, então é fácil. Nossa, como é que os caras faziam isso? Abria lá, fazia uma lesão, um DRES, que faz muito ainda, né? Uma mielotomia. Essas técnicas funcionam, né? Então, o pessoal usa, mas esse risco existe, né? Não é um risco baixo. E aí acaba com esses casos dramáticos aí. Né? Você deu, na verdade, um caso muito interessante, uma resposta muito boa. Você conseguiu, dentro da sua estrutura do SUS, fazer bloqueios seriados, né? E essa paciente melhorar, né? Eu já tive um caso desse aí no SUS que não melhorou com nada e a gente acabou conseguindo implantar um eletrodo em córtex motor, né? Numa paciente dessa, que é uma opção, assim, que a gente tem, né, de neuromodulação, além da radiofrequência pulsada, né, que provavelmente você ia fazer lá no cursão, e esses bloqueios seriados, toxina, né, que seria uma opção também local. A gente tem que partir para esses métodos, né? Isso é o que me dá medo, às vezes, quando eu pego um paciente que tem múltiplas intervenções de trigêmeo, né? O cara já fez um balão, durou 3 anos. Aí volta com uma dormência no rosto. Aí você repete o balão, beleza, piora a dormência. Aí ele volta de novo. Aí você vai fazer radiofrequência. E aí você causa uma anestesia dolorosa, né? E aí aí você tá enrolado, né? Entre aspas aqui, falando no bom português goiano. Porque é difícil demais de controlar, né? E aí você tem que fazer outros procedimentos, tá? Até mais invasivos, às vezes, alguns pacientes até estimulação cerebral profunda, né? Com risco de melhora bem menor. Então, é isso aí. São casos difíceis, todo mundo vê isso, né, na sua prática clínica, e pode acontecer, né? E aí vale essa sua lembrança aí, a questão de não utilizar técnicas lesivas desse nível, né? Álcool, né, e outras coisas. Não, eu tô com essa e assim, mudando um pouquinho, entrando nessa questão da dor por desaferentação, mas só mudando o alvo. Chegou para mim também outro paciente com dor por desaferentação por conta de agente neurolítico que foi feito no ilho inguinal e no ilho hipogástrico. Muitas vezes são isso, são alguns procedimentos mais simples, mais superficiais, que às vezes as pessoas se aventuram, até pela questão que a gente sabe que as pessoas se aventuram muito mais, né, no ultrassom do que na escopia. E tem essa questão que muitas vezes a gente tem efeitos. Não, é isso mesmo. Perigo, eu sou bem medroso. Também, essa relação até em procedimentos de cabeça e pescoço, logo no começo do fellow, a gente tinha um paciente que já era do serviço e que tinha anestesia dolorosa em face. E é o que você falou, é um paciente que, quando ocorre essa situação, fica extremamente desafiador de tratar, porque a gente começa a não ter uma resolução boa. Isso aí. A Lia perguntou quantos bloqueios que eu fiz no total nessa paciente. Eu falei, Lia, só revendo prontuário para eu saber. Mas foram pelo menos uns 10 bloqueios.
Eu fiz os primeiros, eu tenho uma acadêmica em Dor que está comigo há mais que um ano, né? Eu tenho uma fiel escudeira, então, no final das contas, a gente chegava, a Laura já colocava ela na sala do lado, já preparava o material e eu ia e fazia com ela. Mas depois eu revejo a questão do prontuário, eu te falo certinho. Valeu, mas legal, né? Que você tem uma solução boa para o caso, né? Conseguiu Nossa, fazer bom um demais. plano Bom B demais. virar um plano A, né? Perfeito, né? Mas é aquela questão. Já foi uma paciente que assim que teve, eu já liguei para o Paulo e a gente ia encaminhar ela para essa questão ou de concursão ou para fazer alguma coisa em Alfenas, porque o Paulo resolve essa questão, o Carlos consegue algumas resoluções boas lá também. É aquela que é até um pouquinho essa questão que o Carlos falou no início da questão social do caminho sem dor. Até pela essa questão de internet, rede social, como que eu já consegui, às vezes, solução para paciente de SUS, pela questão de mandar esse paciente para o cursão, mandar esse paciente para o curso de ultrassom, ou até para a questão de Alfenas mesmo, e que com material doado a gente conseguiu uma resolução positiva para ele. Isso. Prontinho. Não tem nem mais uma pergunta na plateia. Lia, você tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Não, só agradecer, parabéns mais uma vez, além da aula brilhante, as discussões que são sempre boas, né? A gente poder Trocar experiência, né? trocar experiência, acho Bom que isso demais. é a cereja do bolo. Parabéns. Muito bom. Que agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Mais alguma consideração? Por mim está ótimo. Obrigado. Eu vou Queria encerrar agradecer a aula você. no Dr. Carlos. Dr. Carlos pediu para eu agradecer a sua presença, assim como de todos que estão acompanhando a aula. Ele teve uma intercorrência pela questão dos filhos pequenos. Perfeito. Então, eu assumi a retaguarda aqui no final. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação do Caminho Sem Dor, pela questão do Tiago. E quinta-feira estaremos de novo com uma nova aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, até qualquer sugestão que vocês tiverem, em relação à aula, para essa questão da nossa jornada do Caminho Sem Dor, vocês podem mandar no nosso Instagram, que nós podemos encaixar essa aula no nosso cronograma de aulas, tá bom? No mais, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Obrigado, Thiago. gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa Obrigado. noite. Até mais. Tchau, tchau.